Pastor Aloysio está viajando, está em Vitória, ministrando num congresso de Páscoa. Bênção, né? Que a gente esteja orando pela vida dele, para que ele seja usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Como é que vocês estão de expectativa pela Páscoa? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu corpo? Como é que está o seu espírito? Qual é essa expectativa? Realmente que você possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na tua vida, porque não dependa do homem. Não dependa zero do homem. Que eu fico imaginando assim, Jesus no Getsemane, quando ele estava ali com os discípulos, a gente vai ler esse texto. É uma decisão radical, ele já sabia qual era a missão dele. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu não estou no Getsemane, mas está estreito. Mas eu creio que Deus vai fazer algo nessa noite. Eu creio, em nome de Jesus. Por mais que a gente prepare, até o pastor Aloysio, eu me prontifiquei a trazer a palavra, mas foi uma reviravolta hoje, bem grande. Isso daqui, essa cruz aqui, gente, é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. De que maneira a gente pode viver essa cruz? É no Espírito. Porque a carne é fraca, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós, Ele habita em nós. Então que você possa abrir o seu coração no Espírito. Que Deus, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu espírito. Que você possa abrir o seu entendimento nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como a palavra de Deus, como a Gal já orou aqui, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, assim, sabe, irmãos, que a Páscoa, para mim, simboliza muito. A morte de Jesus naquela cruz, a ressurreição, onde cancelou todo o universo espiritual, toda a obra do inferno, todo padrão religioso de sacrifício no dia do perdão. O Senhor veio para mudar esse destino, mudar essa via que estava indo por um lugar e mudou totalmente, paradoxalmente. Então, que a gente possa ter os nossos olhos nisso. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso daqui é totalmente secundário para a gente. A gente trabalha sim, a gente vive sim, a gente paga a conta sim, mas tudo isso em reverência e adoração a Deus. A gente vive numa outra atmosfera, a gente vive, como a palavra de Deus diz, que nós somos forasteiros aqui. Nós não fazemos parte desse mundo. Existe uma Jerusalém celestial que nos espera. Mas a gente pode viver, sim, a eternidade aqui. A gente pode trabalhar adorando ao Senhor. A gente pode fazer tudo adorando ao Senhor. Porque Ele mudou a nossa sorte. Então, as tribulações, as dificuldades fazem parte do nosso crescimento espiritual. Amém? Então, assim, o seu amor incondicional porque a gente peca, a gente falha, a gente erra, e Ele continua nos amando incondicionalmente. Ele está do nosso lado todos os dias da nossa vida. Amém? Que a gente possa crer nisso. A profundidade disso, a dimensão disso. Se os nossos olhos tiverem
olhos terrenos, a gente não vai atingir essa dimensão. Tem que ter os olhos espirituais. Tem que ser o homem do alto, sim. Quando ele falou assim, aquele que crê em Jesus foi ressuscitado com ele. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque se a gente racionalizar, não vai dar certo. Mas é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então esse texto, como já foi lido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Isso aqui é como se a gente visse um grão de areia lá, praia de Copacabana, é a nossa vida aqui. E a eternidade é com Ele, com o corpo glorificado. Amém? Pai, nós te louvamos, como já foi orado. Na verdade, nós te louvamos pela tua presença aqui, porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, possa passear com total liberdade aqui no nosso meio, Senhor Jesus. Cancela, Senhor Jesus, todo sofisma, toda altivez, todo baluarte, tudo que se levanta contra o conhecimento teu, Pai. Nós colocamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser cativo a Ti. Pai, o mensageiro não muda nada, Senhor. Quem muda é a mensagem, quem liberta, quem transforma, quem salva é a Tua palavra. A Tua palavra diz que Deus, o Verbo, se fez vida e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. Então, quem transforma é o Verbo. Ainda que muitos aqui se simpatizem comigo, Pai, mas não tem nada de bom que eu possa dar para ninguém aqui, Senhor. Seja o Senhor, em total liberdade, através da minha vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, em Isaías 53... A gente vai ler o capítulo todo. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. Hoje, irmãos, muita gente, o mundo, olha para a cruz, olha para o dia de hoje e vê exatamente desse jeito aqui. Não há belezura, não há nada. Ou seja, é um escárnio para o mundo. E nós, como agentes do Senhor, estamos aqui para implantar o reino. E implantar o reino existe uma forma, existe um manual. Não é por força, nem por violência. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Jesus venceu a morte, sim, porque era o Cordeiro imaculado, puro, santo, foi crucificado e levou sobre ele todas as nossas maldições. E ele venceu, veio ao mundo para destruir toda obra do diabo. Ele veio ao mundo para destruir toda a obra do diabo. Então, nele, nós podemos vencer todas as coisas. Aquele que nos calunia, aquele que nos persegue. O amor dele nos encontrou. Nós somos amados por ele. Muito além da nossa intenção de nos curvar e nos entregar para ele, era ele por nós. Amém? Então, quando ele fala assim, não havia nenhuma beleza nenhuma que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Quem sabe o que é padecer? Como quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum.
Eu fico imaginando se Jesus, se a gente vivesse na lei, ou seja, todo ano a gente esperava lá o sacerdote entrar lá no santo lugar, sacrificar o cordeiro, imolar o sangue, e aí vinha o Senhor e perdoava o povo. Imagina se viesse Jesus, como é que a gente se comportaria? A gente tem o Espírito Santo, Ele nos encontrou, mas como é que seria isso? Quantas pessoas ali, nesse ato da crucificação, crucifica-o. E a gente vive esse mundo mais ou menos hoje, né? Um escárnio. Mas o Senhor nos colocou o Espírito Santo dele. Certamente Ele tomou sobre si, então assim, não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os teus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Pois juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade, e prolongará os dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pois isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente tem que viver isso. Então, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o sacrifício dele na cruz. Então, a nossa mente humana, muitas vezes, não consegue alcançar essa dimensão. Se a gente racionalizar, a gente não consegue alcançar isso. Deus amou o mundo. Deus, o Criador do céu e da terra. O Criador do céu e da terra, a terra era sem forma e vazia. Haja luz. Criou o homem, criou a mulher. Pecaram contra Deus, foram destituídos da presença de Deus. Havia um abismo entre Deus e o homem. E Jesus veio para preencher esse abismo. Quando a gente está aqui na presença do Senhor, como se a gente fosse tocado por Ele. O Espírito Santo dele nos visita e nos transforma, edifica a nossa fé, muda a nossa mente, muda a nossa alma, muda o nosso ser, cura a nossa enfermidade, que a gente possa viver isso diariamente na nossa vida. Que a gente possa entender que isso tudo aqui, gente, é passageiro. Quando o Senhor fala assim, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrompe. Acumuleis tesouro no céu. A gente está num tempo onde o mundo, o maligno, te foca em coisas para se afastar. Ele não vai vir com um tridente para te pegar, mas ele vai colocando umas coisinhas
para te tirar da presença do Senhor. Quando o Senhor fala ali, no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos seus escarnecedores, mas o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando a gente libera a dopamina, lendo aqui, não precisa comer chocolate, não precisa comer um docinho, não precisa chupar um sorvetinho. Essa é a melhor dopamina. É fácil? Não. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado com esforço, com violência. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, assim, é lógico que é muito melhor assistir um filme na Netflix do que no sofá, tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, meditar nisso aqui requer esforço, sim. Mas vai fazer a diferença aonde você anda, aonde você trabalha, o que você faz. Começa na gente, né? Porque essa espada aqui corta primeiro na gente e transforma vidas. Então, esse amor nos encontrou. Em Apocalipse 5 diz assim, que a gente possa entender o reino espiritual. Quando o apóstolo João, quando ele fala dessa visão, desse arrebatamento, do que aconteceu lá no céu, então fala assim, né? E vi também um anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Olha o que Jesus fez, gente. Olha que obra é essa. Olha a dimensão disso. Todavia, um dos anciões me disse, não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro que são cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus, constituíste como reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. É nós. É isso que ele fez. Não é pouca coisa, irmãos. Que a gente possa, diariamente, pisar na nossa natureza terrena, na nossa natureza adâmica, e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Porque de nada, absolutamente nada, adianta qualquer coisa terrena. Legal a gente morar bom, a gente morar num lugar confortável, a gente ter um plano de saúde, a gente ter um bom carro, bênção. Mas isso não tome o governo do nosso coração. Isso não seja o centro do nosso viver. O centro do nosso viver seja adorar a Deus. Em tudo que a gente faz. Seja lavando uma louça, seja fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Num trabalho que a gente possa adorar. A esse que é digno de toda adoração, de toda a reverência. Porque o amor dele nos encontrou. Nos encontrou sim. Se você não tem essa consciência de que o amor dele te encontrou, você possa crer
que encontrou, sim. E não sequer cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que seja a vontade dele. A palavra de Deus diz lá em Jó 42 que todos os seus planos se cumprirão. Nenhum deles serão frustrados. Que a gente possa tomar posse disso. Hoje é um dia muito especial. É um dia muito especial. Existe uma reação fisiológica que leva o corpo a uma extremidade a suar sangue. E foi isso que aconteceu com ele. Em Lucas 22, 39 a 46, diz assim: no Getsêmani, quando ele estava ali no Getsêmani, ali ia começar o sofrimento. Ali, ele falou: Murilo, ó, é por você. É por todos nós. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quantas vezes a gente pode entrar no nosso banheiro, quando você recebe uma afronta, em qualquer lugar que seja, uma rejeição, e falar: Senhor, afasta de mim isso. Mas acima de tudo, faça a sua vontade. Que não seja a minha, mas a sua. Se eu estou aqui, se o Senhor me colocou nesse lugar aqui, se o Senhor abriu essa porta para eu estar aqui, faça a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Me ajuda a suportar. Então, lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. Pode ter certeza que aonde você está, tem um anjo no céu cuidando de você. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 91, eu darei ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos, por onde você andar. Todos são todos. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então apareceu um anjo que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, amados, às vezes a gente passa uns perrengues mesmo, sabe, assim. Mas pode ter certeza que Ele já pagou o preço pelo nosso sofrimento. Ele tem o domínio da nossa vida. E a palavra de Deus diz que Ele não dá nada daquilo que a gente não possa suportar. Porque Ele já suportou tudo sobre a cruz. É um nível, de excitação extrema, de medo, de angústia, a ponto de a glândula sudorípara extrair sangue. Isto aí, essa atitude no Getsêmani, mostrou a fidelidade de Jesus para com Deus. E mostrou o seu amor por nós. Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte.
Então, dali, Judas vai, ele é entregue, vem a coroa de espinho, vem as 39 açoites, vem os cravos na mão, os cravos nos pés, a lâmina perfurando seu tórax. O impacto da morte de Jesus na cruz é muito além do que a gente pensa. Ele mudou a nossa sorte e mudou o destino da humanidade. Que dia é hoje? – 29 de março de 2024. Até o mundo é tão cego, é tão tosco, que zerou o calendário, começou de novo, até isso não é capaz de ver. Ele mudou o destino, ele zerou a conta. No versículo 45 do capítulo 28 de Mateus. No 27, desculpa. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. O sol se escureceu e o seu rosto e as trevas encheram a terra. A natureza jazia couro e se identificava com o sofrimento do Filho de Deus. Naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Naquele momento, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Teve um momento onde supostamente, tipo assim, o inferno estava ali comemorando a morte do Filho de Deus. Acabou toda e qualquer hierarquia espiritual que havia sobre a terra, de sacrifício, de religiosidade. No versículo 51 diz assim: eis que o véu se rasgou, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Esse véu, eu creio que é um divisor do reino espiritual. Então fala assim: e abalou a hierarquia espiritual. Agora judeus, gentios, têm livre acesso a Deus por meio de Cristo. Agora não precisamos de um sacerdote, de um mediador para entrarmos no santo lugar. Ou seja, todo ano o sacerdote entrava lá no santo lugar, sacrificava o bode e o cordeiro, um era para expiação do pecado do povo. Acabou isso. Acabou. Agora, um novo e vivo caminho foi aberto para o céu e para o trono de Deus. O véu rasgado simboliza a consumação da obra de Cristo na cruz. Um novo e vivo caminho. É isso que nós temos. Um novo e vivo caminho. Que a gente possa, nesse tempo, amados, ter um tempo, sim, de intimidade e busca do Senhor, que isso simboliza muito no reino espiritual. Quando a gente faz a ceia do Senhor e reconhece esse memorial que Ele deu o corpo e derramou sangue, tem muito peso no reino espiritual. Tem a história de um homem, acho que já falei aqui, John D. Lake. Era um homem que
A família foi para a África, missionários na África, a família toda. Na época pesada de ebola. E durante muito tempo a família dele toda ficou cuidando de enfermo. E nunca eles pegaram a enfermidade. E foram fazer uma pesquisa com o sangue desse homem lá. Mas por que você tem isso? Como é que você... Todo dia, eles se reuniam e tomavam a ceia do Senhor, consagrando a vida deles ao Senhor. Fazia esse memorial. Que a gente possa entender o simbolismo do corpo de Cristo e o sangue de Cristo na nossa vida. Amém? O caminho para Deus foi aberto. Jesus concluiu a obra da salvação na cruz. O véu rasgado significa que Cristo venceu o pecado. Amém? No 51 diz assim: abalou e mudou a estrutura engessada da religiosidade. Diz assim. Então, no mesmo versículo, quando ele fala que foram quebradas as pedras aqui, quando ele fala assim: eis que o véu se rasgou no santuário em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Diz assim: quando a lei foi dada no Sinai, houve um terremoto, né? Quando a lei foi dada para Moisés. Agora o terremoto significa que as demandas da lei foram cumpridas na morte de Cristo. O terremoto significa que a maldição da lei foi abolida para sempre, por causa da morte de Cristo. A morte de Cristo provocou não apenas um terremoto físico, não apenas um abalo sísmico, mas também a morte de Cristo abalou o mundo e todas as estruturas da sociedade, políticas, econômicas, sociais e principalmente espirituais. É muito simbólico isso, amados. Não é uma coisa muito séria. Não é um jargão do mundo que diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Não é um jargão, tem poder sim. Aquele que está em Cristo, a palavra de Deus fala lá em Marcos 16:16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. E no meu nome, no nome de Jesus, curará enfermo, expulsará demônio e ressuscitará mortos. Se tomar algum mortífero, não lhe fará mal algum. Existe um poder, sim, que está sobre nós, para a glória dEle, para expandir o reino, para avançar, para que almas se rendam a Jesus. Amém? Destruiu o poder da morte. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Cristo matou a morte na sua morte. E a morte da morte de Cristo, a morte já não tem a última palavra. Cristo, com sua morte, tirou o aguilhão da morte. Agora a palavra final não é da sepultura. Cristo entrou nas entranhas da morte e venceu a morte. E todo aquele que nele crê não morrerá e viverá eternamente. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar. Se você está com alguma enfermidade, se você toma remédio por alguma coisa, você pode ter certeza de uma coisa. A palavra de Deus diz que a enfermidade não é para maldição, mas é para que o nome dele seja glorificado. Que você possa ser curado nessa noite quando você passar por essa cruz. Eu falo ao Espírito, em nome de Jesus, que todo o seu padrão mental,
racional possa submeter ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz sim. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: pelas misericórdias do Senhor apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É racional sim. A atitude é racional sim. Mas o Espírito, ele traz vida, ele transforma, ele liberta. Amém? O centurião reconheceu que Cristo de fato é o Filho de Deus, no versículo 54. O centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O povo saiu do Calvário batendo nos peitos e lamentando. A cruz não foi uma derrota, ela é o nosso triunfo. Na cruz, Jesus venceu o diabo. Lá, expôs o diabo e suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Lá, ele desfez todas as obras do diabo. Na cruz, Jesus nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus, nos deu a sua paz. A cruz de Cristo é a nossa morte para o pecado. Amém? Ela é a nossa mensagem e a nossa glória. Amém, amados? O que vai nos separar desse amor? Nada. Absolutamente nada. Em Romanos 8, 31 a 39 diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já codificou isso dentro de você? Já? Ou fala assim ao vento: se Ele é por você, o resto é o resto, cara. Amém? Estou dizendo contra o inimigo, tá, gente? Amém? Amém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É isso. Mas eu acho que é tudo. Creia. Creia. Tenha uma fé intrépida, ousada. O Senhor está comigo, eu vou. Amém? Quem nos condenará? É Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A gente tem um intercessor, gente. Full time. Online está atrasado, cara. Online está totalmente obsoleto. É online? É online há muito tempo. Ele é online. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, o seu candidato que não foi eleito, essa luz que está faltando, essa água que faltou,
O feijão que queimou? Nada. 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 Absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Por amor a ti, fomos entregues à morte todo dia. Fomos consideradas como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo, daquele que me amou primeiro. A gente corre uma corrida, gente, que ninguém chega na frente. Todo mundo chega junto. Nós somos mais que vencedores. O propósito dele, o plano dele na cruz vai se cumprir. Que a gente tenha essa convicção. Que a gente possa largar um pouco isso aqui e pegar mais isso aqui. Eu creio, sabe, irmãos, tecnologia é uma benção. Uma benção. Eu até acredito assim que o Senhor fala que antes que esse evangelho seja pregado em todas as nações, em todos os reinos, ele não volta, ele voltará, alguma coisa assim. Eu acho que a internet é um poder de expandir o evangelho. Mas sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, ele está ao derredor. Nosso coração tem que estar nele. Nossas emoções tem que estar nele. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu queria que você se colocasse de pé, que você possa Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor, cada um deles antes de existir. Ainda as palavras que não chegaram à nossa boca, Ele conhece todas. Que as nossas palavras sejam em adoração e reverência ao Senhor. Que a gente possa cultuar o nosso Deus. Que a gente não seja um crente 007. Que você possa exalar o amor de Cristo. O mundo lá fora está caído. As pessoas não falam bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas você, quando fala um bom dia, você abençoa. Quando você fala um com licença, quando você vai em qualquer lugar, abençoa as pessoas. Abençoa, sorri, abençoa. Tudo bem, Deus te abençoe. Abençoa. O Espírito Santo de Deus, ele está em você. Ele vai ser mais latente à medida que você bota ele em prática aí no seu corpo. Você é um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Ele nos amou, Ele nos encontrou. A gente vai fazer... Enquanto está a adoração, eu estava pensando como é que ia ser isso. Eu falei, Senhor, então confirma. Você vai passar por aqui. Vou tirar aquela caixa ali para trás. Você vai só tocar nesse véu aqui. Amém? Não precisa puxar não, só tocar. Que também isso. E creia. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Faça para o Senhor, não faça nada para o Murilo, não, ou para a EPC. Venha com fé. Você pode, enquanto na adoração, não sai ainda não, mas você possa adorar o Senhor e possa falar, Senhor, eu quero receber algo nessa noite. Eu quero receber algo novo nessa noite.
Porque eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz, o Senhor amou de tal maneira, o seu amor é incondicional por mim. O Senhor conhece as minhas entranhas, o Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar. O Senhor conhece tudo que está em mim, Senhor. Mas eu quero receber algo teu nessa noite. Amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar essa caixa aqui.